Olá, sejam muito bem-vindos no Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e estarei com você em mais uma tarde para trazer algumas contribuições para você que quer decidir sobre um tema, uma área, uma profissão. Hoje, o Conexão e Diálogo vai falar sobre histórias e experiências. Na verdade, todo mundo tem uma história para contar e uma experiência para validar. E hoje eu estou bem acompanhada do Dr. Rafael Azaf, ele que é advogado, ele é presidente da Comissão de Direito Eclesiástico da OAB e também coordenador adjunto do curso de Direito desta instituição. O programa, ele traz uma proposta super leve para você amadurecer algumas frentes que pode ser, nesse momento, a tua questão. E, Dr. Rafael, bem-vindo. Nessa possibilidade de a gente abrir aqui algum leque de discussão, e uma delas é a trajetória profissional. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Liliana. É um prazer estar aqui com a senhora, com você, desculpa. É o costume, né? O advogado ele sempre chama a senhora de doutor, doutora, senhor, senhora, mas é um prazer estar aqui contigo e muito boa tarde também a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. É uma emoção muito grande estar aqui hoje, né? Então, espero poder contribuir, ajudar e contar um pouco mais da minha trajetória profissional, acadêmica e o que mais for desenrolando no decorrer dessa tarde. Sempre foi direito ou teve alguma outra área que, porventura, chamou a atenção e aí você percebeu que não era bem o caminho? Já foi uma decisão? Bem, inicialmente, o meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. Só que eu descobri, com o decorrer do tempo, que eu era ruim de bola. Aí eu precisava ampliar meus horizontes. E aí, assim, eu tive uma influência muito grande, né, dos meus pais. Eles falaram, olha, por que tu não tenta direito? Eu também já quis ser historiador, porque eu gostava muito de contar história. E história das coisas, na verdade. Mas aí depois o direito veio acontecendo. E aí, na medida que eu fui conhecendo o direito, eu fui gostando e hoje não me vejo mais longe dessa profissão tão maravilhosa. Eu diria, a partida agora é outra, né? E o drible também. Porque a gente sabe que há umas conexões em áreas e decisões. E eu diria que jogador de futebol é uma profissão hoje que tem ganhado muitos corações, né? Mas eu diria que muitos jogadores de futebol acabam escolhendo uma profissão para também, né, ter uma outra desenvoltura. O futebol tem uma carreira, né, ali limite e tal. Mas nesse momento que a gente entra para o direito, e eu diria, boa escolha, você está batendo um bolão nessa frente. E eu sei que algumas oportunidades já estão marcando a sua carreira. E a gente vai falar, com certeza, desse direito eclesiástico, que é um diferencial para quem adota e escolhe. Mas, durante essa trajetória e essa história, quais foram os maiores desafios? Os grandes desafios, eu diria, são desafios comuns inerentes a todos aqueles que iniciam a carreira jurídica, né? Quando eu iniciei, não sou tão antigo, né? São 7 anos de advocacia, mas quando eu iniciei, a maior dificuldade foi não ter nenhum apoio no sentido de ter alguém da minha família, ser advogado antes. Então, você iniciar sem um padrinho jurídico, que a gente diz, sem uma família, com uma história no judiciário, é um pouco difícil. Porque você sai da faculdade de Direito, mas você não sabe advogar. E aí você descobre com o tempo que a OAB ela não lhe dá dinheiro. O que dá dinheiro são outros artifícios, a sua comunicação com as demais pessoas, são os seus contatos, seu networking, que é muito importante na área jurídica. Então, você aprende o que é o direito, mas você não aprende o que é advogar. E também, quando as pessoas iniciam o direito, iniciam a faculdade de direito, o que eles pensam? A maioria, hoje, né, porque a gente trabalha em sala de aula, você pergunta assim, 70% da turma quer fazer o quê? Concurso. Porque é uma área que lhe oferece um leque enorme de profissões através do curso de direito, da graduação de direito. Mas advogar, para mim, é um prazer e uma arte, e eu tenho gostado muito, tenho aprendido, e a cada dia a gente vai aprendendo, e assim, o início da carreira jurídica, por você não conhecer ainda, ele é bem difícil por isso. Eu diria que alguns pontos do Dr. Rafael está colocando aqui para a gente, aparentemente essa
juventude, porque ele representa a juventude. Então, são 7 anos no direito, mas não ter um referencial dentro de casa, então os impactos dessa influência naturalmente teve que ser muito mais convincente na sua própria disciplina. E eu diria, você precisa escolher uma área que você realmente se sente à vontade para exercer. Embora a gente tenha quem nos influencie, nos impulsione, e aqui, nesse momento, ele está citando a família como um fator que faz a diferença. Então, para você que está escolhendo e já decidindo essa área, que é o direito, ou qualquer outra área, porque hoje a pauta dessa experiência é na área do direito, são as práticas jurídicas, e como é esse início, né, para alguém que está iniciando a carreira. Mas, num todo, o que fica aqui como mensagem do Dr. Rafael é: aprenda o direito fazendo o direito. Então, imagina que a OAB ela não te ensina, né? A advogar. Nós estamos aprendendo nesse momento com o professor Rafael, porque também atua dentro da sala de aula e traz essa experiência entre teoria, né, prática, mas vai ser o exercício da carreira que vai tornar você habilidoso. Nesse exercício, doutor Rafael, quais têm sido, assim, né, os pontos mais relevantes nessa tratativa de ganhar experiência para quem está começando? Bem, quando você inicia, você ainda não tem ainda a voz para dizer, eu sou muito bom. Você pode dizer, né, eu sou muito bom em direito criminal, por exemplo. Mas ninguém lhe conhece por isso. Então, é muito difícil você dizer, não, eu atuo em direito criminal, eu só faço isso. Quando você fala isso, você acaba limitando o seu público naquele momento. E aqui eu falo como recém-formado. E aí você acaba ampliando o seu leque de possibilidades para poder fazer ali, por exemplo, uma trabalhista, você faz ali uma área civil também. Por quê? Porque as pessoas ainda não te conhecem, e você tem que mostrar o seu trabalho. E hoje eu abro um parênteses aqui para dizer que tem sido muito importante a sua imagem digital. Então, nós vemos hoje muitos profissionais de muitas áreas mostrando o seu trabalho, né, nas redes sociais, e isso tem influenciado bastante os novos advogados, porque eles conseguem mostrar o seu serviço, mostrar o seu trabalho nas redes sociais. E aí, quando você não tem ainda um público-alvo, não diria, mas um conhecimento sobre um conhecimento da sua atuação sobre aquela área do direito, você não ainda consegue captar clientes. Aí você vai começando a criar um nicho e as pessoas vão falando, não, ele fez isso para mim, mas ele é muito bom em criminal. Aí você acaba jogando uma rede, pegando as pessoas para atuar na sua área. Que aí começam as famosas indicações, né? Exatamente. Então, o que nós estamos querendo deixar para você aqui com uma mensagem? O network é importante, viver algumas experiências também, e aí viver algumas didáticas que você vai criando autoridade. Lógico, o advogado ele deve escolher uma área de atuação e aquela que melhor ele consegue desenvolver, mas acontece que você precisa atuar nas maiores possibilidades. Então, não limitar na penal, na civil, não é isso? Na trabalhista, e ampliar as possibilidades para quem está iniciando a carreira. E, dentro desse início de carreira, ele citou algo muito importante, as redes sociais. Eu sei que algumas áreas elas não podem, né, usar da propaganda. Vamos dizer assim, esse lançamento, né? O direito tem essas restrições? O que o advogado ele não pode fazer nas redes sociais? Sim, nós temos o Estatuto de Ética do Advogado e a gente é um pouco restrito às nossas publicações, digamos assim. Eu não sou tão especialista nessa área da ética do marketing jurídico, mas, inclusive, nós temos uma comissão na OAB aqui do Amazonas que fala, né, sobre a comissão de marketing jurídico, porque a gente é limitado, a gente não pode expor o cliente, o nome do escritório ele é limitado ao nome dos associados do escritório. Por exemplo, não pode ter espada da lei, serviços jurídicos, não pode ter. Você só pode ter, por exemplo, meu nome, Rafael Azaf, escritório jurídico. Ou então, meu sobrenome, Costa e Rodrigues, por exemplo. A gente poderia fazer uma sociedade, mas Costa e Rodrigues. Ou então, Liliana e Rafael Advocacia, mas nunca criando, né, tem algumas restrições. E aí temos também uma legislação que fala sobre isso, e a gente tem ampliado muito o nosso leque de opções de marketing, porque a própria OAB Federal ela tem combatido essas decisões que engessam demasiadamente o marketing jurídico e acaba prejudicando a classe, né?
É interessante porque não é terra sem lei, aí eu devo dizer, né? A gente tem aí as práticas, todo profissional acaba usando em outras áreas, não somente no direito, mas na área da medicina, né, na área da contabilidade, a própria comunicação, mas tem lei e tem hoje, né, condições e restrições da qual você deve ser sábio na hora de trazer aí algumas situações. Eu acho que recentemente a gente viu aí algumas postagens, né, de estudantes de medicina trazendo exposição de alguns pacientes, e eu acho que na advocacia não é diferente. Então, você precisa preservar aqueles casos que estão ainda em segredo de justiça. Então, não é fazer de qualquer jeito, porque você é advogado. Você tem que respeitar o estatuto, né, o código de conduta, o código de ética, porque você pode colocar na rede social, sim, a exposição do seu trabalho, mas de maneira orientativa, informativa, né, educacional, acadêmica, de aprendizado e ensino, porque todo mundo precisa aprender um pouco de tudo. Aliás, uma área que a gente precisa aprender muito, viu, professor? Código de Defesa do Consumidor. Você sabe que dá aqui um outro programa, porque quantos de nós, né, por não conhecer o direito, nós somos ali lesados como clientes, como consumidores, e é uma área que muitos advogados são consultados. Sim, é uma área que eu particularmente gosto muito, né? Uma das minhas áreas de atuação, direito do consumo, porque eu achei nessa área um modo altruísta de ser advogado. A gente protege os direitos daquelas pessoas que não conhecem os seus direitos, e as grandes empresas, né, coloco assim de forma genérica, elas se aproveitam da sua hipossuficiência técnica sobre, por exemplo, o produto. Eu não conheço de televisão. Aí a empresa acaba me empurrando uma televisão que não é tão boa assim por um valor a mais. É o famoso lhe vender gato por lebre. Então, essa área é muito boa, por quê? Porque você consegue proteger pessoas que são desamparadas. Por exemplo, nós temos idosos, temos pessoas, né, PCDs, temos algumas minorias, né? Quando a gente fala sobre o direito dos idosos, eles são muito atingidos instituições de crédito financeiras que ali acabam abusando muito dos direitos dessas pessoas e cobrando taxas a mais, vendendo produto viciado. Então, é muito importante que as pessoas sejam educadas sobre esse direito, que é o direito do consumidor. E é uma inovação, né? A Ada Pellegrini Gnover foi a que fez o Código de Defesa do Consumidor, uma jurista muito importante. Então, ela pensou ali em um código misto. Ele fala sobre os direitos, sobre os deveres e sobre as sanções em um código só. É bem completo o Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito interessante as pessoas conhecerem bem mais sobre ele. Eu sei que conhecer profundamente está na responsabilidade do profissional. A gente só precisa deter essa informação para saber quando procurar o momento certo, por saber que você, em algum momento, foi, né, ali lesado. Como é uma área bem ampla de oportunidade de atendimento, tipo assim, perda de voo, né, você ter recebido um produto quebrado na sua residência, mas quando comprou ele estava em perfeito estado. Então, são juros acrescentados em alguns contratos. O advogado vai lhe ajudar. E o doutor Rafael está aqui, para dizer que ele já tem aí as experiências para contar. Quando a gente fala do direito trabalhista, doutor Rafael, aí tem algumas coisinhas que algumas pessoas não sabem, aí outras acabam, né, cientes disso e aí vão para o uso desse serviço. Dentro de uma visão, né, de sociedade, que alguém pode estar numa situação dessa, o que o empregador ele precisa respeitar para que o empregado não entre com qualquer direito? Um exemplo para a gente. Bem, a relação de trabalho, né, o vínculo trabalhista, ele é uma faca de dois gumes. Assim como o empregado deve respeitar o empregador deve respeitar o empregado. É uma via de mão dupla. E caso quem esteja assistindo seja um trabalhador, às vezes avulso, que trabalha naquela empresa, ele não quer, o empregador não quer assinar sua carteira de trabalho, você tem aí uma possibilidade de reclamação trabalhista para reconhecimento de vínculo empregatício. Assim como se você está em uma empresa e você não é em um local insalubre de trabalhar, é um local assim tóxico, né, digamos assim, de trabalhar, você pode também entrar com uma justa causa contra o seu patrão, que se chama rescisão indireta. Então, a mudança da lei trabalhista em 2017, ela diferenciou ou dificultou um pouquinho mais aquelas ações temerárias, aquelas ações trabalhistas temerárias que entravam às vezes sem razões de entrar. Ela protegeu um pouco mais, mas ainda assim ela
facilita ou ela ajuda aqueles empregadores que às vezes ficam desamparados por falta de assinatura na carteira, por maltratamento, atraso no depósito do FGTS. Então, e hoje eu até comento com os senhores trabalhadores que tem uma nova possibilidade de linha de crédito, né? Aquele crédito consignado para CLTs. Bem, essa questão financeira também é um pouco preocupante, mas você, que antes só poderiam funcionários públicos, essas pessoas também hoje, o CLT tem direito a fazer o empréstimo consignado. Nesse momento, nós pegamos uma aula com o Dr. Rafael sobre tantas possibilidades. Então, fica atento aí para você, né, que é o empregado ou empregador. E o que é a dinâmica do direito? É isso, é discutir sobre vários assuntos dentro de um contexto que há uma questão, que são as práticas jurídicas para se tornar, de fato, uma solução. Então, o trabalhista, né, o direito do consumidor, mas eu quero chegar agora no eclesiástico. Aonde isso se encontrou dentro dessa carreira e que hoje eu sei que é uma responsabilidade. E a gente precisa entender um pouquinho mais. Essa parte do direito eclesiástico, eu peço até licença para falar aqui dos senhores que estão me assistindo, mas na realidade foi um chamado. Eu estava em uma outra cidade, estava em Recife, fazendo mestrado, e ali naquele momento de solitude, eu sozinho na minha casa, eu senti no meu coração de fazer alguma coisa a respeito dos nossos irmãos em Cristo, que são juristas, que são cristãos, professam a mesma fé que eu, ou você que está ouvindo, aqui não fazendo juízo de valores a nenhum outro tipo de religião ou afins, até porque nós somos advogados e advogados eles são a favor do Estado Democrático de Direito. E o nosso compromisso é com o Estado Democrático de Direito, defendemos o direito de todos. Mas ali naquele momento, né, na minha particularidade, eu senti no coração de ajudar, contribuir com a obra de Deus a partir desse direito eclesiástico, que ele fala sobre a relação entre o Estado, Constituição e os líderes eclesiásticos. Muitas vezes, até temos direitos como cristãos, como seres humanos, como cidadãos brasileiros, mas nós perdemos aquele direito porque nós não sabemos nos comunicar, não sabemos respeitar o direito do próximo. Porque às vezes a pessoa tem uma orientação sexual diferente, uma religião diferente, e a gente não sabe lidar. Jesus, o maior exemplo disso, ele tinha uma multidão vasta de pessoas, e ele tratava de forma igual todos na multidão. E ali a gente não sabia quem era gentil, quem era judeu, quem era de Samaria, dos confins da terra. Ele simplesmente amava igual e tratava igual. Então, o direito eclesiástico veio desse chamado missionário de preparar juristas cristãos para lidarmos com o mundo afora, termos as armas necessárias para lidar com a pluralidade, a diversidade e com o Estado Democrático de Direito, que é o que a gente vive hoje, né? Que, né, profundo, interessante, é um despertar, né? Tudo vem de uma inquietação. E quando a gente ouve uma mensagem que eu estava na minha solitude, pensando como fazer diferente ou como ajudar a sociedade, e pensar sobre essa inclusão, né, e essas questões do diálogo, acho que encaixou bem sobre o nosso propósito aqui. Conexão Diálogo, ele traz isso como pauta, para você pensar sobre infinitas possibilidades, para a gente amadurecer nessa convivência. E o direito, né, eclesiástico, dentro dessa visão cristã, ele tem esse papel de dar oportunidade. E se a gente for meditar nas escrituras, né, a gente sabe o quanto esse valor de amar o próximo, de saber o limite dele para poder ser respeitado também, e você ser respeitado também nas suas condições de regra, ele traga essa boa vizinhança. Né? Agora, nunca nós pensamos que iria ser uma pauta para discutir, ou que seria aberta, né, para uma discussão eclesiástica. E dada essa visão, como é que você enxerga o futuro do direito? Porque ele está abrindo portas. Nunca, né, vimos tanta abertura como o primeiro encontro jurista que eu sei que vai acontecer, né, no estado do Amazonas. Nós falamos de Manaus, Amazonas, mas seguimos aqui numa proposta onde pode acontecer também em outros estados, se é que já não aconteceram. Então, essa ideia veio amadurecendo no ano de 2023 até agora. E eu observei que em outros estados também havia a Comissão de Direito Eclesiástico. Havia também a Comissão Especial de Juristas Cristãos, mas assim, a ideia não é restringir. A ideia não é restringir a simplesmente juristas cristãos.
a ideia é mostrar os direitos contratuais que existem entre os líderes eclesiásticos e educar a quem quer que seja, escutar um pouco mais sobre os direitos e deveres da religião, do Estado e religião como um todo. Por exemplo, aqui eu aproveito a oportunidade para dizer, igrejas, templos religiosos, vocês são imunes a questões tributárias. Então, você que está tributando serviço ou algo assim, se você é de um templo de uma igreja e tributa sobre, por exemplo, o seu terreno, pode ser que você esteja sendo tributado errado, certo? Então, a religião como um todo, eu falo aqui de modo genérico, ela não pode ser tributada em algumas situações. E aí a gente também tem esse papel de informar. Olha, você pode estar sendo tributado errado. Olha, você deve estar pagando alguma coisa que não se deve. Você está sofrendo assédio religioso no seu ambiente de trabalho. Você pode estar sofrendo abuso de autoridade espiritual, seja em qual for a sua religião. Então, a amplitude de direitos que vem crescendo no Brasil, a gente tem aqui uma máxima no direito, né? Ou posso dizer assim, eu peço até desculpa aos outros advogados que estejam assistindo, mas nós temos a Constituição, no artigo 5º, ela serve, se for para mudar os direitos, ela muda para acrescentar direitos, nunca para tirar direitos. Então, a gente observa que a própria LGPD, que foi uma emenda constitucional lá de 2021 ou 22, salvo engano, ela veio para ampliar e assegurar os seus direitos, a sua proteção de dados individuais na internet. Então, vem aí uma gama de emendas para proteger, para ampliar os nossos direitos. Então, o nosso Estado democrático de direito, ele vem para ampliar e para proteger cada vez mais as pessoas. As leis vêm para simplesmente proteger os nossos direitos. Então, o futuro é esse. Agora tem aqui a Comissão de Direito Eclesiástico. Quem sabe uma outra comissão de proteção de dados, comissão de proteção de direitos dos autistas que já temos, né, de pessoas com espectro autista. Nós temos várias. Então, a própria OAB, ela vem para proteger essas minorias. Que interessante, né? São novos aprendizados. Na verdade, essa é a proposta, que aquilo que você não sabia, você passe a saber. Então, esse direito eclesiástico, ele tem essa responsabilidade. Não é para falar sobre religião, não é sobre isso. Mas possibilidade de direitos dentro dessas condições na qual você atua como um cidadão, né? Que tem as suas entregas e está nessa convivência aí que é fiscal, contábil, porque a gente está falando de templos, associações, né, de igrejas, e por falta de institutos, então são várias as possibilidades, e muita gente desconhece. E aí a gente precisa aprender. Esse é o propósito. Aprender sobre cada um desses, o direito trabalhista, o direito eclesiástico, o direito em defesa do consumidor, né? E aí a questão de convivência se torna mais fácil e a gente não coloca, eu diria, em xeque-mate aquilo que você acredita e tem fé, né, dada essa circunstância de discussão aqui, por conta de fazer uso indevido de algumas coisas. Professor, doutor, porque eu estou aqui, né, com o professor, doutor, me conte um pouquinho mais, a gente está aqui trazendo possibilidades, e alguém do outro lado pode estar entendendo que é uma área de atuação. É uma especialização que você pode entrar num campo e atuar? Ou o advogado ele precisa escolher uma para se especializar? Só para deixar claro. Bem, o direito eclesiástico ele é uma área específica do direito, né, que vai tratar, né, sobre realmente a relação entre Estado e líderes eclesiásticos. Existe uma pós-graduação, né, nessa área de direito eclesiástico. Inclusive, oferecem de forma online pelo Brasil, se você procurar na internet. Você, advogado, que deseja fazer essa especialização, nós temos a possibilidade, temos alguns autores que falam sobre essa área do direito, e essa área específica, ela pode sim ser uma área de atuação. Pode ser um advogado especialista em direito eclesiástico. E esses advogados, eles podem trabalhar de forma consultiva, né, em templos. Por exemplo, você tem um contrato com uma igreja, e todo mês, assim, pastor, contrato civil de casamento, a gente pode redigir, pode ver a relação dos impostos que estão sendo cobrados da empresa. Então, é uma advocacia consultiva. Você cuida ali de um certo templo, seja ele de qual religião que seja. Então, é uma especialidade do direito, é uma área específica e sim, pode ser área de atuação de escritórios jurídicos. Eu vou trazer aqui um dado bem pontual. Uma pesquisa recente, inclusive saiu em uma emissora, que o Brasil está se tornando um país evangélico.
Está escrito, né, ali por volta de acima de 75% foi sinalizado. Dentro da entrevista até foi um documentário, né, trazendo aí que a contribuição para a sociedade desse cuidado com a comunidade tem feito diferença de pessoas que carregam esse princípio cristão, né? Então, eu entendo que o papel, né, de uma instituição religiosa ou cristã, e a gente não está dando nomes à religião, e sim sobre o compromisso, tem feito a diferença. Então, eu imagino que o direito eclesiástico só vai ajudar, né, só vai contribuir. E eu dou os parabéns já, né, por essa iniciativa aqui e em ter uma comissão dentro da OAB dedicada a isso, em tantas outras que são importantes, assim como foram citadas aqui pelo Dr. Rafael, mas essa em particular a gente entende que ainda precisamos conhecer e muito. Não dá para ficar apenas, né, nesse movimento de união e comunhão. A gente precisa organizar para que seja com ordem e decência. Para a gente fazer esse fechamento aqui, ô, Dr. Rafael, quais são as dicas, né, para quem quer, né, se especializar nesse segmento aí, nessa área de direito eclesiástico? Bem, a dica que eu daria para os senhores é: tenham coragem. Assim como em outras áreas do direito existem desafios, existem preconceitos, todas as áreas têm, mas assim, você pode se especializar, tenha coragem, faça, porque vale realmente muito a pena e é uma área pouco abordada. Nós não temos aí muita doutrina, muita jurisprudência a respeito disso, mas nós sabemos que é uma crescente e agora que dado interessante. E ainda vou além, hoje eu estava vendo, o Brasil é um dos maiores criadores de advogados da humanidade. A gente tem mais a faculdade de Direito no Brasil do que quase no mundo. Então, acho que daqui a um tempo vai ter mais advogado do que cidadão normal aqui no Brasil. E assim, para quem tem a coragem, para quem sente esse chamado também, talvez seja um chamado de participar, tenha coragem, é uma área que vale a pena. É uma área que tem ainda há pouco domínio sobre, ainda não sabe muito, né? Porque anteriormente falava-se em direito canônico, mas o direito canônico diz mais a respeito sobre a Igreja Católica. Mas o eclesiástico ele fala de uma forma mais ampla, que é o que a gente trabalha. Então, você consegue trabalhar com várias religiões, consegue proteger os direitos de várias pessoas, de uma generalidade de cidadãos. Olha, hoje eu tenho certeza que você está saindo hoje com uma visão diferenciada. O programa só acrescentou, dada essa oportunidade do Dr. Rafael aqui, que eu já agradeço, e em trazer, né, informações e, de um modo geral, nos inquietar esse coração para quem está dedicado a escolher uma área, e se é o direito, e viu que um diferencial pode ser uma área de identificação que você queira mergulhar. Essas dicas do Dr. Rafael, sem dúvida, para você já estão abrindo a sua visão. Mas o direito te dá oportunidade de muitas áreas de atuação. Então, o ideal é você aprender de tudo um pouco, se dedicar em algo que possa ser o teu know-how e talento, mas você está atuando de maneira generalista. Obrigada, doutor Rafael, por essa oportunidade. E para você que gostou do programa dessa tarde, Conexão e Diálogo, já segue a gente nas redes sociais. Nós temos um compromisso. Tudo começa com uma boa conversa. E para você que quer acompanhar todos os bastidores, é só seguir e a gente vai ter aí muito mais novidades para te contar. Te vejo em breve.